paz do Senhor para os irmãos. Quem está contente e feliz, diga glória a Deus. Eu estou feliz por estar aqui, participando, Participando aqui da 17ª extensão, aqui dos Noé, da última hora, que está acontecendo agora mesmo em Campestre, E nós viemos ali de Estreito. Trago a paz do Senhor para os irmãos que estão participando aqui. E estamos aí na mesma esperança, A esperança da glória, a esperança da vinda de Jesus. Quero agradecer o pastor Fábio Soares, a sua esposa, a missionária Rosilurde. E também quero expressar minha alegria de estar aqui na congregação da igreja do pastor Pedro, que é o anfitrião aqui dessa festa. E também agradecer aqui, louvar a Deus pela vida dos pregadores que nos antecederam. Trouxeram aqui umas palavras abençoadas, palavra que tocou a gente, E isso é muito gratificante. É o que nos alimenta, irmão, é a palavra de Deus. Muita gente inventa muita coisa, mas o que alimenta mesmo é a palavra. É a palavra de Deus. Cantora Charliane, que louvou ali também da cidade, que Deus abençoe e continue abençoando. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que está no primeiro livro do profeta Samuel. Você que está com a sua Bíblia, primeiro livro, 1 Samuel, o capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo de número 3. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida de muitos irmãos que estou vendo aqui, que conheço, e também os que ainda não tinham visto. Que Deus abençoe grandemente nesta oportunidade. Aleluia. Quem encontrou capítulo 3, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui do versículo 1, que diz assim: o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Aqueles dias, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, os sacerdotes, Eli, cujos olhos já estavam começando a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu ele até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas disse Samuel: eu não te chamei, torna a deitar. E ele foi e tornou a deitar. E tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E este, se levantando, foi até Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, vai deitar. Amém. Somente até aqui. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite, nesta festividade dos Noés, e cada pregador que traz uma palavra, a gente vê a forma que Deus o usa, a forma que Deus dirige a mensagem. Nesse texto que nós acabamos de ler, trata-se da chamada de um jovem, de um adolescente, para o ministério. E a gente vê que este jovem
os irmãos sabem da história, foi dedicada a sua vida inteira no templo, cuidando das coisas do Senhor. Qual era o trabalho de Samuel? Auxiliando Eli, ele abria a porta do templo, ele acendia as lâmpadas, ele cuidava da casa do Senhor. Quando terminava reuniões, culto, Samuel, ele cuidava de abastecer as candeias, as lamparinas, as lâmpadas. E o sacerdote Samuel, Eli, ele ia deitar no lugar dos sacerdotes. E Samuel, a Bíblia diz que também se deitava ali no lugar, ali onde estava a arca de Deus. Por quê? A arca, ela representa Deus no templo. E agora, um certo dia, a Bíblia nos diz que Samuel estava terminando de ajeitar a casa do Senhor para as reuniões do dia seguinte, e Eli estava deitado, pois estava velho, a sua visão estava meia turva, e o jovem, como era um bom auxiliar, já estava exercendo o trabalho, ele cuidava da casa do Senhor. Já cansado, ele foi se deitar. Quando estava deitado, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel. Por quê? Porque o Senhor tinha pressa no ministério profético. Ali estava findando uma época dos juízes. E quando estava finalizando a época dos juízes, já estava juízes de alto a baixo. Por exemplo, Sansão, os irmãos sabem o que aconteceu. E agora, Deus estava precisando de um homem que estivesse preparado, estivesse na brecha para fazer a obra do Senhor. Meus amados, o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor não chama quem está preparado, Ele chama quem está disponível. O Senhor não chama quem está preparando ou preparado, Ele chama quem está disponível a servir. E Samuel era esse. O Senhor olhou de cima e viu que Samuel tinha todas as características de um grande homem de Deus, de quem poderia fazer a obra do Senhor. Eli estava velho, e agora o jovem Samuel estava ali servindo o Senhor. Quem era, irmão, que estava servindo? O jovem, digo jovem. Irmão, é possível um jovem servir o Senhor? É. O jovem Samuel. Estamos hoje numa época de muitas desculpas. Ora, vezes a juventude diz, não, eu sou jovem. Não, ele erra assim porque é jovem. Não, irmão. Jovem Samuel servia ao Senhor. É possível sim um jovem servir ao Senhor. Na época que estamos vivendo. Ah, pastor, estou vendo um pregador que destacou no mundo, está aí de país em país e é jovem. Vai ver a história dele. Você vai ver por onde ele passou. Irmão, o Senhor levanta aquele que está disponível para ele usar. E Samuel estava ali naquele período difícil. O texto diz que o jovem Samuel serviu o Senhor. E era um período que a palavra de Deus era rara. Que tal, irmão? A palavra de Deus, pastor Pedro, era rara. Não era todo, não ouvia assim não, irmão.
Ninguém ouvia a palavra assim, não. Hoje nós temos palavra a todo lugar. Só que depois que eu cheguei, já ouvi 2 pregadores pregar a palavra. Se nós abrirmos o celular, tem alguém pregando a palavra. Tem palavra de manhã, tem palavra meio-dia, tem palavra de noite, tem palavra de madrugada. A palavra de Deus hoje, ela não é rara. Mas mesmo assim, irmãos, tem pessoas que não estão disponível. E Deus usa quem está disponível. Aleluia. A Bíblia diz que naquele tempo também, irmãos, que o jovem Samuel serviu o Senhor. Diz que as manifestações, elas não eram frequentes. Lá não tinha língua estranha. Lá não tinha profecia como hoje. Hoje, as manifestações, elas são frequentes. Nós não podemos nem arrochar. Se a cantora Chaliane cantasse mais um hino, o negócio ia embora cá. De tanta manifestação do poder de Deus. Um dá glória aqui, outro dá glória ali, outro fala língua ali, outro tem revelação ali. O que é isso, pastor? É as manifestações do Espírito. Era só em ocasiões especiais, irmão. Mas mesmo assim, o jovem Samuel servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor. Aleluia. Samuel, irmão, ele serviu o Senhor aonde? Samuel serviu o Senhor perante Eli. Diga, perante Eli. Quem era Eli? Era o seu pastor. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Como é que ele serviu o Senhor? Ele servia ao Senhor? Não. Ele servia a quem? É Bíblia. Ele servia a quem? Diga mais alto, a quem? A Eli. Ele servia o Senhor perante o Eli. Você sabia que nós temos um grupo de gente rebelde que diz: não, eu sirvo a Deus, não sirvo o homem não. Pois vai nesse caminho para você ver onde você vai terminar. Vá. Vá. Você quer servir a Deus? Você tem a igreja, você tem a congregação, você tem um líder. Serve o líder. Serve. O nosso papel aqui, irmão, é só 2 funções: é esperar e servir. Servir. E o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Vá, pastor, vai deitar. Pode deixar que eu limpo. Não, meu filho, mas eu vou apagar a lâmpada. Não, pastor, pode deixar que eu apago. Pode deixar que eu apago. Aleluia. Pode deixar que eu feche a porta. Pode deixar que eu abra a porta. Pode deixar que eu ajeite a água. Isso é servir ao Senhor, irmão. E ele entendia, menino. Tanto entendia, pastor Pedro, que ele andava era vestidozinho como um sacerdote. Ele andava com a roupinha sacerdotal. Por quê? Porque ele não estava vendo ali, ele estava vendo lá na frente. A visão, ela é a obra é do tamanho da visão do obreiro. Tem obreiro que não tem visão, mas também não tem obra. Porque a obra, ela é do tamanho da visão do obreiro. Quem tem visão tem obra. Quem não tem visão não tem obra. Trabalhe, irmão. Não pensando no agora, mas trabalhe pensando que o melhor está para vir. Quem está entendendo, diga glória a Deus bem alto. Por que ele servia a Deus perante ali? Anote aí. Porque as bênçãos do Senhor, ela passa por pessoas. A bênção do Senhor, ela passa por pessoas. Quem pode dizer glória a Deus? Por exemplo, quem é o seu líder? Você sabe
Sabe como é que a bênção vai passar para mim, obreiras? Através do meu pastor. O Senhor é um Deus de hierarquia. Vai passar por pessoas. Não passe o carro na frente do boi, porque não dá certo. Só dá certo se for por pessoa. Obedecendo como obedecia Samuel. E o Senhor lá em cima estava contemplando lá o templo, rapaz. O Senhor está contemplando aqui também a missão. O Senhor está contemplando a sua igreja, imperatriz, onde for. O Senhor está contemplando você como você está servindo a Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Aleluia. O apóstolo Paulo disse assim: apresentei o vosso culto racional. Eu raciocino, eu não sou cavalo, eu não sou jumento. Eu raciocino, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vim fazer no culto. Eu sei o que eu quero na oração. Eu sei o que é culto de doutrina. Eu sei o que é culto de adoração. Eu sei o que é culto de libertação. É o culto racional. Só você que está entendendo, levanta a sua mão para cima e dê glória a Deus. Seu pastor, seu líder é a sua referência. Quem está entendendo, diga amém. O seu líder é a sua referência. Onde é a sua igreja? Você sabia que a geração de hoje, com tanta frequência de palavra, frequência de manifestação, tem crente que não tem nem igreja? Não, estou falando uma coisa que vocês sabem. Tem crente, pastor Pedro, pastor Fábio, que não tem endereço. Não tem identidade. Ele não tem lugar certo para cear. Se aqui, se acolá, é que onde eu estiver. Porque eu sirvo a Deus. E aqui? Não. Meu irmão, o que está ligado na terra é que está ligado no céu. O que está ligado aqui é o que está ligado no céu. Você sabia que Jesus advertiu lá em Mateus 7, verso 21 e 22? Se você ler, você vai ver escrito assim: do povo que não tem endereço, do povo que não tem liderança. Muito naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor. Diz a Bíblia que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E disse Jesus: porque naquele dia muitos vai chegar e bater na porta. Senhor, abre a porta. Quem disse não foi o pastor Francisco. Quem disse não foi o pastor Pedro. Quem disse não foi João. Quem disse foi Jesus. Abre a porta. E ele vai perguntar: quem é? Irmão, você pode olhar aí que ele não disse o nome deles. Ele falou, foi o perfil deles. Ele falou, foi o poder de fogo que eles tinham. Senhor, que é isso? Você não me conhece não, não conhece nós não. Mas Senhor, eu falei tantas línguas estranhas, chega e estralava. Senhor, nós profetizamos no teu nome. Senhor, nós curamos. Nós fizemos tantas maravilhas. E o Senhor disse que vai falar: em verdade eu vos digo. Irmão, se Jesus tivesse dito assim, ó, não te conheço, tá bom, porque estava desviado, estava. Ele disse, foi assim: em verdade eu vos digo que eu nunca. É assim que está aí, irmão? Eu nunca vos conheci. Tem esse povo falando língua, profetizando, que Jesus nunca conheceu, meus irmãos. Conheceu aonde, pastor? O nomezinho escrito no livro da vida. Eu nunca vos conheci.
Os meus estão aqui. Você está entendendo, irmão? Como crente, nós temos que ter o quê? Líder, endereço, identidade, compromisso, responsabilidade. Oh, aleluia! Se nós não tivermos, meus irmãos, compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com nós também, não. E Samuel estava servindo ao Senhor. Vou lhe dar um exemplo. Gideão escolheu quantos soldados para a peleja? 32.000, quando o Senhor mandou. O Senhor disse, tem gente demais. Leva para a prova. Foram reprovados 22.000. Ficou 10.000. Dos 10.000, obreira, o Senhor disse, agora leva eles para beber. Cansa eles. Aqueles que chegar no ribeiro e beber como cão, levando a água. Aqueles que beber como cão, enfiar a cara na água, pode despachar. Porque esses não vigiam. Mas aqueles que levam a água até a boca, esse pode separar, que é os que vai guerrear contigo. Diz a Bíblia que 300 homens punhavam água com a mão e botavam aqui, olha, estava em guerra, irmão, estava em briga, olhando de onde é que viu o inimigo. O crente tem que estar em constante vigilância. Nós estamos em guerra, em batalha, igreja. Irmão, ó, eu sou assim, quando a coisa está tudo bem lá em casa, eu já fico preocupado. Olha de onde é que vem. De onde é que vem investida? Nós temos que estar vigiando. Tem um hino na harpa que diz assim, estará tu vigiando quando Jesus vier? Aleluia. Ficou 300 homens, pastor Pedro, 300 homens. E desses 300, quando foi para a guerra, quando foi batalhar contra os midianitas, a Bíblia diz que quando eles estavam na batalha, eles guerreavam, dizia assim, ó, por Deus e por Gedeão. Por Deus e por Gedeão. Ele estava dizendo, é por Deus e pelo meu pastor. Ele estava dizendo assim, eu visto a camisa da minha igreja. Eu visto a camisa da minha igreja. Eu visto a camisa do círculo de oração. Eu visto a camisa da mocidade. Eles estavam dizendo, nós temos compromisso com Gedeão. Por Deus e por Gedeão. Não precisou neles batalhar, porque o Senhor entregou a guerra vencida na mão deles. Porque, irmão, do Senhor é a guerra. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Nós temos que ter, meus irmãos, o nosso compromisso com Deus. Temos que vestir a camisa. Eu sei qual é. Aqui o Ministério Missão. São vários ministérios, né, irmão? Tem crente que já congrega em casa, né, irmão? Aqui não tem crente assim. Mas tem pessoas, irmão, qual é o teu ministério? Meu ministério é Cristo em casa. É em casa. Em casa mesmo eu profetizo, eu revelo. Não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina congregai, povo meu. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. E o jovem Samuel estava ali fazendo uma missão. O quê? O Senhor diz aqui o texto que chamou Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Porque era uma lei sacerdotal. Lá em Êxodo 27:20 tem a recomendação: nunca deixa a lâmpada apagar. Eu falei para os irmãos que a era do juiz já estava findando. Não teve nem como botar outro juiz mais não.
Tanto que o jovem Samuel, ele assumiu 3 funções. Qual foi, pastor Pedro? Profeta, juiz, o que mais, irmão? Sacerdote. Sacerdote, profeta e juiz. Samuel foi o último dos juízes. O Senhor chamou ele antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quer saber de uma coisa, irmão? Tem muitas igrejas que a lâmpada está apagando. Tem muitos ministérios que as lâmpadas estão se apagando. Por quê? Porque há sacerdotes relaxados, há obreiros relaxando, e a obra do Senhor está se apagando, a lâmpada. E Deus chamou Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aleluia, glória a Deus. A gente vê, irmão, que quando chamou Samuel, ele disse: eis-me aqui. Sabe o que é isso, irmão? É submissão. É submissão. E submissão, pastor Pedro, anote aí, irmão. Trouxe caneta? Você trouxe uma caneta aí? Submissão gera chamada de Deus. Submissão gera chamada de Deus. Irmão, quando eu se leva meus pastores, o maior medo que eu tinha, temor, era de desobedecer um líder meu. Você sabia disso? Eu fazia de tudo. Não era capaz de fazer tudo, mas eu dava o meu melhor para estar dando assistência ao meu pastor, aos meus líderes, à minha igreja. Eu era submisso. Tanto que quando o Senhor me chamou para o ministério, irmão, me chamou, eu era novinho. Eu estava com 20 anos, ia dar 20 anos já. Eu era presbítero. E o Senhor já me chamou enviando para a primeira igreja, no estado. Você está entendendo? Nosso chamado foi um chamado tão assim, irmão. Nós estávamos meio-dia depois do almoço. Eu deitei um pouco, um domingo. Minha esposa assim, lendo a Bíblia na cama. E ela disse que de repente apareceu na flecha da telha. Um fogo, como se fosse assim um arco-íris de várias cores. E aquela luz entrou e sentou. Quando chegou no colchão, disse que sentou, chegou, abaixou. E eu estava ali, cansado, dormindo, cochilando. E aquele ser ao lado dela disse: olha, eu vou mandar vocês para uma igreja agora. Vocês vão fazer a obra numa igreja numa cidade aqui perto, no estado de Tocantins. E lá vai ser uma grande obra. E falou tudo o que ia acontecer. Tudo. Ainda disse até o jeito da igreja. Disse até o jeito do templo. É de palha, coberto de palha, tem uns 4 banquinhos dentro. Tem uns pés de banana no quintal da igreja. E é em cima de um monte. Tem um monte e ela está lá em cima, no meio da cidade. Meu Deus. Aí ela me contou assim. E eu andava mais o meu pastor em várias igrejas. Também nessa cidade. E a igreja era num salão como esse aqui, pastor Pedro. E aí eu conhecia lá. E fiquei naquela. Digo, meu Deus, onde é essa igreja? Mas a minha esposa, muito usada por Deus, eu sempre creio no que ela fala. Mas nesse momento eu fiquei. Se o pastor for mandar para uma igreja, eu não conheço nenhuma igreja desse perfil. Mas também não falava nada para ela. Quando de repente na cidade aconteceu algo e teve que tirar o pastor às pressas. E o pastor saiu, o pastor tirou, o pastor presidente, e falou com o pastor da subsede se tinha uma pessoa para ir. Ele disse: rapaz, aqui tem um irmão presbítero que ele é disponível. Se eu mandar, ele vai. E aí o pastor me chamou, eu e ela, e falou, explicou que ia mandar para lá. Diga amém, pastor, eu vou. Ele explicou a necessidade, digo, eu vou. Primeira igreja. Aí quando chegou em casa, foi que eu falei para a pastora, para minha esposa, digo: olha, minha filha, eu acho que lá a visão deu errada. Porque a igreja lá eu conheço, é um salão.
salão bonito. E é a igreja, né, vamos? Mas tá bom, amém. E aí, arrumamos os quase nada, joguei o que eu não tinha dentro de um saco, deu meio saco de bagagem. Botei num carro e fui na frente, mas o pastor no ônibus. Só que com o ocorrido, o dono do salão tinha pedido. E o obreiro, os irmãos que ficaram lá, correram no prefeito. E o prefeito, pedindo um lote, o prefeito arrumou, rapaz, tem um morro ali, um monte. Se vocês quiserem aquele monte, eu ainda dou a máquina para fazer baixar o meio, para fazer uma casinha no meio. É um jeito. Aí fizeram, nós não sabíamos, eu não sabia. Lá fizeram a igrejinha de palha, botaram uns 4 banquinhos dentro. E aí, irmão, tá lá a igreja. Tá funcionando lá. E quando chegou na cidade que eu desci do ônibus, o pastor parou, o ônibus parou, desci, eu carregava uma pastazinha. Aí eu marchei em direção ao salão, onde que era. O pastor disse, vai pra onde? Pra igreja, não é lá, mas não. Não, onde é? É ali. Aí, irmão, quando atravessou a pista que ele mostrou, uma casinha de pai, disse, é bem ali, lá está a igreja, aquela lá que é a igreja. Quando ele disse assim, irmão, aí eu vi direitinho o Senhor falando, é uma casinha de pai, tem 4 banquinhos, tá? Porque a chamada de Deus, irmão, é certa. O Senhor nos chamou, enfrentei muitas lutas, mas entregamos lá uma igreja grande, com 15 por 20 de comprimento, a igreja não construída, e a casa pastoral. Meus irmãos, mas eu quero dizer que a submissão, ela gera chamada de Deus. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Eis-me aqui. Quando ele diz, eis-me aqui. Isso é submissão. Isso é submissão. Eis-me aqui, a palavra quer dizer submissão. O pastor me chamou lá e eu vou agora. Estava deitado já, mas eu vou. Submissão. Ele chegou lá, irmão, e disse, o Senhor me chamou. Sabe o que era? Era Deus chamando o menino. E ele entendeu, na submissão, que Deus, irmão, não tem fama para dar para nós. O obreiro não tem que sair correndo atrás de fama. Deus não tem fama para o obreiro. Deus tem trabalho para o obreiro. Tanto que quando Deus usa uma pessoa na igreja para dizer, irmão, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem uma grande obra na tua vida. Você já viu algum profeta levantar e dizer assim, irmão, Deus tem uma fama para tu. Deus vai te dar fama. Não, irmão, Deus dá trabalho. Deus dá trabalho. Quem está entendendo, levanta a mão e glorifica. Ô glória, tenha serviço. Olha, irmão. Quando ele chegou lá, a primeira vez, o velho ali disse assim, não, meu filho, eu não te chamei não. Eu não te chamei. Aí ele voltou a deitar. Preste atenção agora para ver se você entende. Deus chamou a segunda vez, Samuel, Samuel. E ele se levantou e foi. Não, o pastor me chamou, gente. Ele me chamou. Sim, eis-me aqui, senhor. Você me chamou, pastor Pedro? Não, meu filho, eu não te chamei. Chamou. Eu não chamei. Chamou, pastor. Irmão, preste atenção. Quem conhece o pastor Pedro aqui? Amém. Como é o nome daquela irmã que está lá atrás que ele conhece de verde? Lá atrás. Ela conhece ele, né? Hã? Vilma. Uma Vilma, se o pastor Pedro lhe chamar, só conhece a voz dele? Conhece? Vilma. Meu nome do senhor? O irmão Claudio Ono se chamar Vilma. A voz é diferente ou não é do pastor Pedro? E por que foi que Samuel foi atender o pastor Pedro? Por que é que Samuel questionou o pastor Pedro? Não foi eu que te chamei. Foi, pastor. O senhor me chamou. Foi não, meu filho. Vai deitar. E ele foi. O pastor me chamou. Terceira vez.
Samuel, o pastor está me chamando. Sim, eis-me aqui. Meu filho, eu não te chamei. Enquanto ele foi na segunda viagem lá deitar, o Eli ficou matutando, disse: já sei o que é. É Deus que está chamando o menino. Deus chamou o menino, chamou ou não chamou? Mas Deus usou a voz de quem? Deus usou a voz de quem, obreira? De Eli. Você quer ouvir a voz de Deus falar com você? Ouça o que o seu pastor está dizendo. Porque Deus usa o seu líder para falar com você. A bênção passa por pessoa, irmão. No momento que Deus, eu vou chamar o Samuel, mas o Samuel vai entender que eu chamo pelo líder. Aí ele disse: meu filho, agora é o seguinte, porque o pastor tem a responsabilidade de doutrinar e ensinar a igreja. Quando chamar de novo, meu filho diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Xarabacandará, manábia. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu tive revelação de Deus, eu tive chamada de Deus falando comigo e usava a voz do meu pastor. Deus fala com a igreja através do seu líder. Aleluia. Diga, meu filho, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fique atento, irmão, o que o seu pastor vai falar. Fique atento, minha irmã, o que o seu pastor vai falar, porque é Deus que está falando com você. Deus não trabalha errado, Deus trabalha certo. Deus não trabalha com desordem, Deus trabalha na ordem. Só quem tem certeza, quem crê, diga glória a Deus. Agora, observação. Se você está ouvindo outra voz para lhe tirar da obra, então não é de Deus. Então não é Deus. Nós temos que vigiar com a voz que nós estamos ouvindo. Está entendendo, irmão? É a sua salvação que está em jogo. Qual é a voz que você está ouvindo? Ei, irmão, eu comecei a mensagem dizendo que tem muitas pessoas que não têm igreja mais não. Você quer que eu dê uma advertência para a igreja? Tem muito crente, preste atenção. Tem muito crente que não tem igreja mais não. Igreja nenhuma vai caber ele. Tem crente, irmão, que já passou por 20 igrejas. Tem um pastor amigo nosso lá em Estreito, que evangelizou, meus irmãos, lá. Aí um rapaz entrou na igreja com a família. Aí ele disse: oh, glória a Deus, Deus está mandando, aleluia. Aceita Jesus. Aí o pastor foi discipular ele. Irmão, é assim, é assim. Ele disse: não, pastor, eu já sei. Já? Não, eu já conheço o pastor fulano, pastor Cicano, Beltrano, falou de 10 igrejas. Meu Deus do céu. O homem tinha um currículo desse tamanho. Nem uma igreja coube ele dentro. Você sabe por quê, irmão? Às vezes porque errou na primeira. Às vezes o Senhor te provou na primeira. Eu conheço crente no Estreito, irmão, que congrega Imperatriz. Porque as igrejas do Estreito, 40, 50 igrejas, nenhuma presta para ele mais. Vai numa, não dá, o pastor não presta, a esposa do pastor não presta, o filho do pastor não presta, vai para outra, não dá certo, vai para outra, tem um fuxico, vai para outra, aí ele fica rodando, até o momento que ele diz assim: eu não preciso de igreja mais não, eu fiquei em casa, eu mesmo e Deus. Aleluia. Eu quero que os irmãos me digam onde é que tem uma igreja boa aí para me congregar lá. Onde é, irmão? Onde é que tem um pastor bom por aí, meus irmãos? Aqui em Campeche quero vir de Maricuia. Aleluia. Meus irmãos, Deus trabalha certo, seja obediente.
Seja compromissado com Deus, aleluia. Como disse aqui Samuel, eis-me aqui, pastor. Porque pastor é temporário. Né, irmão? Pastor é temporário, irmão. Aleluia. Fique firme. Faça como Samuel. Ouça qual é a voz que você está ouvindo. Aleluia. Até que ele disse, não fui eu que te chamei não, meu filho, foi Deus. Olha para o seu irmão agora. Olha para o seu irmão agora, irmão. Olha para ele. Olha mesmo, é profecia agora. Olha para ele. Porque profecia não é só virar o olho e falar a língua, não. É eu usar minha boca. Olha para o seu irmão e diga assim, irmão. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus, Charliane, que te chamou. Foi Deus que te chamou. Você não está aqui por acaso não, irmão. Foi Deus que te chamou. Foi o Senhor que me chamou, pastor. Eu escutei. Foi o Senhor, pastor. Ele disse, não, meu filho. Foi Deus que te chamou. É Deus que está te chamando. Aleluia. Quando vier uma obra para você fazer, irmão, faça enquanto você pode. É Deus que está te chamando. É Deus que está te chamando, irmãos. É Deus que está te chamando. É Deus que está te chamando. Agora vamos voltar para o começo. Como foi que Samuel começou, pastor, irmão, obreiro? Samuel começou abrindo a porta e acendendo a luz. Abrindo a porta e acendendo a luz. Tem esses assim, irmão? Que abre a porta da igreja, que ajeita as cadeiras, que acende a luz. Aleluia. E Deus chamou o jovem Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Fica de pé só um pouquinho. Aleluia. Quem entendeu que Deus falou, diga glória a Deus agora, irmão. Aleluia. Não tenha dúvida da sua chamada. A sua chamada, ela é de Deus. A sua chamada é de Deus. A sua chamada, ela é de Deus. Deus te chamou. Deus te chamou. Pastor Pedro, nesta chamada que Deus me chamou, pastor Fábio, desta chamadinha, eu já vi Deus fazer tanta coisa, irmão. Sabe qual foi um dos maiores milagres que eu já vi? O maior é a salvação, mas fora esse, foi morto ressuscitar na minha frente. 3. Já orei por um dentro do hospital. A polícia militar foi atrás de mim lá em casa para ir lá. Quando eu cheguei, os médicos colocaram ele em cima da pedra, com os olhão virados, derrame cerebral, sangue pela boca, pelo nariz, pelo todo lugar. A esposa gritando, chorando, os enfermeiros de cabeça baixa, o médico cubano olhando, e ele em cima da pedra lá, onde coloca os defuntos. E eu cheguei ali, chamei um presbítero, que nós olha para ele, a gente fica sem saber o que é que faz, irmão. Aí eu digo, vamos fazer uma oração? Acho que o médico ficou assim, oração para quê? A esposa chorando, e eu peguei um óleo de unção, coloquei na mão, aí fui para a cabeceira da pedra assim, botei na testa do morto. E aí falei baixinho, espírito de morte, pode soltar esse jovem agora, solta ele. Solta em nome de Jesus. Aí levantei a voz orando, Senhor Jesus, eu sei que tu está aqui. Em poucas palavras, o rapaz levantou os pés, bateu os 2 pés na bandeja e fez pá! Quando bateu na bandeja, irmão, a porta ficou estreita para o povo correr. E ele sentou e disse, onde é que eu estou? Digo, você está no hospital, mas agora está nas mãos de Jesus. As enfermeiras correu e o médico cubano ficou falando, eu digo, é Jesus, é Jesus, foi Jesus! Hoje, irmão, ele está bem aqui. A esposa dele é médica, imperatriz. Está lá. Ficou grato à igreja. Essa semana passada mesmo, ele disse, pastor, eu mando um pix aí, quero mandar uma lembrancinha para a igreja. Mandou lá um pix, um valor para a igreja. Você está entendendo, irmão? Já oramos por outra imperatriz, estava morto dentro da rede, que estava duro.
Na mesma hora amoleceu, levaram para o hospital, disse, não tem nada. Jesus deu a vida de volta. Já oramos por uma mulher nesta igrejinha que era de Paia. Na cidade trouxeram ela de Palmas, morta com chaga no coração. Estava no meio da sala, em cima da mesa. A casa cheia de gente chorando. Minha esposa estava com as mãos em cima dela, falando língua estranha. Quando nós chegamos, nós orando ali. E aquela mulher pulou da mesa dizendo, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curada. Automaticamente, pastor Pedro, aquela mulher, se ela contar o que ela viu, onde ela estava, ela disse, ô pastor, eu quero ir para os cultos com o senhor agora. De hoje em dia eu tinha minha vida aí no culto, é estar em culto. Aceitou Jesus. 3 filhos dela caiu de joelho nos pés, pastor, eu quero ser crente hoje. 2 criancinhas pequenas, quando eu olhei para ele, nunca tinha ido em igreja, estava falando línguas estranhas, batizada na mesma hora. O que eu quero dizer com isso, irmão? Fique tranquilo, que foi Deus que te chamou.